Agora a gente vai aprender a fazer um bolo. Eu olho para um bolo e já fico doida, né, gente? Porque eu sou apaixonada por bolo, adoro um docinho. E hoje, o bom é que é um bolo sem glúten. Ele é um bolo diferente, ele não tem farinha de trigo. A gente sabe que o arroz é um cereal bom, muito utilizado na alimentação, né? Fonte de proteína, de vitamina do complexo B, minerais como ferro, manganês, tem fósforo, tem um teor muito baixinho de gordura. A farinha do arroz é a opção, eu acho que a melhor opção para substituição da farinha de trigo. Ela é digerida rapidamente pelo organismo, pode ser substituída em receitas doces e até mesmo salgadas para fazer umas tortas muito legais com a farinha do arroz. E por não possuir glúten, é opção ótima para os intolerantes ao glúten, para os celíacos. Então, hoje, atenção a todos que estão fugindo do glúten. Vamos aprender a fazer um bolo sem farinha de trigo. E quem ensina é a confeiteira Carla Pereira, que já está aqui com essas lindezas, sorrindo pra gente. Meu Deus, quanto bolo bonito, Carla! Tudo bem? Obrigada. Eu é que agradeço de você estar aqui, ensinar essa riqueza, porque para quem é celíaco, principalmente, é uma luta, né? Assim, um bolo gostoso, um bolo que não fique seco, saboroso, sem farinha. Esse é o ponto. Quando você provar, eu tenho certeza que você vai amar, porque o meu teste foi com a minha mãe, que é super chata. Eu falei, vou levar um bolo pra gente tomar café e não falei nada. E aí ela, nossa, do que é esse bolo? Maravilhoso! Aí só depois eu falei, porque se você fala, olha, como esse bolo, ele é de farinha de arroz, a pessoa já, farinha de arroz? Maravilhoso, você vai amar, vocês vão amar, eu tenho certeza. Então vamos aprender, depois eu vou experimentar, E aí certo? você me diz, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre acho que deveria ser o contrário. O apresentador deveria provar antes para falar, gente, vale a pena, presta atenção e fazer depois. Não era o mais certo, gente? Vocês acham? Mas só para você não passar a vontade sozinha, eu vou passar a vontade também e vou deixar ela fazer primeiro. Isso. Vamos fazer isso? É. Ah, não. A produção falou, prova então. Eu Foi. tive uma ideia. Você não trouxe 3? Trouxe 3. Eu provo um, depois eu provo o outro. Isso. Qual que eu vou te provar? falar os sabores. Beterraba com geleia de maracujá. Esse é feito com a beterraba mesmo? Exatamente. Nossa, que diferente. Milho verde com geleia de goiabada. Meu Deus do céu. goiaba. Que maravilha. E cenoura com chocolate belga. Tudo gostoso. Tudo maravilhoso. Qual que você acha que eu devo provar agora? Agora, você gosta de beterraba? Eu gosto. Quero de beterraba. Então vamos no de beterraba. Vamos abrir o de beterraba. Gente, eu trouxe todas essas opções de sabores justamente para que vocês vejam a infinidade de sabores que eu consigo fazer com uma receita só, né? Olha a cor desse bolo, minha gente. Olha que coisa mais linda. Tem um truque pro de beterraba. Esse bolo não é um bolo que você tem que fazer, correr e assar na hora. Você pode fazer esse bolo, por exemplo, à noite, deixar a massa num bolzinho fechado e assar no outro dia. Aí você fica com uma cor mais acentuada. Gostou? É muito bom. Levíssimo. Levíssimo. Delícia. Tem o sabor da beterraba no fundo, assim, Total. que dá um charme. Isso. E essa caldinha que você fez é de quê? De manga. Essa é de manga. Essa é de maracujá. Azedinha, deliciosa, combinou muito. Gente, eu não trouxe, né? Não tem na minha receita a geleia de maracujá. Porque você pode comprar pronta ou você pode colocar, a proporção é 10%. Então, você coloca 100 gramas de polpa de maracujá, coloco 10 gramas, uma colher de sopa de açúcar e deixo ferver até pegar consistência, já é uma caldinha. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem bolo, aliás, direto aí, sem glúten, que a gente come e o bolo é seco. Ele fica... Esse não, é molhadinho. Tá uma delícia. E o mais interessante, dá pra assar na forminha de muff, dá pra vender também. Não, você vai aprender agora. Agora. Atenção, porque a receita é um show. Renata, você trouxe cafezinho pra mim, Renata? E, gente, assim, a receita é muito fácil. Que beleza. Eu vou falar pra vocês uma técnica. Eu sou confeiteira, né, há 20 anos. Então, é muito simples fazer um bolo, Obrigada, é muito Rita. simples fazer um bolo de liquidificador, né? E às vezes a gente se perde ou às vezes não tem um modo de fazer e a pessoa fica perguntando,
E o modo de fazer, Quando se trata de bolo de liquidificador, primeira coisa que eu faço é juntar os secos no bolo, né? Então aqui eu tenho, ó, o meu açúcar e a minha farinha de arroz. Deixa eu virar pra vocês. Farinha de arroz. Eu vou passar a quantidade já, viu, gente? Vocês estão acompanhando aí. O açúcar vai tirar aqui totalmente. E vai pouco, né? É uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha de arroz. Muito pouco, né? E ele fica uma massa... Dá pra fazer esse bolinho aqui? Dá pra fazer esse bolinho. Quanto de diâmetro tem essa forma? Essa ali que você cortou tem 12, 14 de diâmetro. Né? Mas para aquele bolo tem meia receita dessa que você tem na mão, acredita? Sério? Ele rende muito, gente. Nossa! Muito mesmo. Olha aqui. Então, essa receita daria pra fazer 2 bolinhos? Daria pra fazer... Aqui tem meia, daria pra fazer um bolinho. Mas a sua receita... Eu tô fazendo só meia receita aqui. Ah, tá. Mas a receita que você vai passar, ela daria pra fazer 2 bolinhos. Mas aqui também tem uma xícara só, é isso mesmo? É, isso aqui. É aquele bolinho, então. Dá pra fazer 2 daquele? Isso. Beleza. Porque ele cresce muito. Por isso ele fica tão fofinho. Eu já comi o meu, todinho. Ela comeu, gente. Não aguentei. Eu adoro quando a pessoa come todo o meu... Mas, Carla, eu vou te falar, tá uma delícia mesmo. Tá, né? Muito bom. Então aqui, ó, no bolo eu tenho todos os secos. E aí eu separo esses secos. E aí no liquidificador, eu começo a colocar os líquidos, que no caso aqui é a minha gordura e o meu ovo, né? Ele não tem leite também, ele é 0 lactose. Só que, no meu caso ali no de... Cenoura, por exemplo, eu coloquei o chocolate, que eu coloquei creme de leite. Então, eu nem citei a questão da lactose. Mas se eu não colocar nada, eu tenho um bolo que não tem nem glúten e nem lactose. Eu poderia trocar xícara de açúcar por uma xícara de xilitol, por exemplo? Sim. Poderia. Uma açúcar demerara poderia. Poderia ser xilitol, mas aí não seria uma xícara. Seria meia? Seria meia. Aí, gente, ó, e aqui... Eu sempre começo pelos líquidos, né? Mas como esse liquidificador é o contrário, eu vou começar pela cenoura, porque depois eu tenho o ovo aqui pra ajudar ele a bater. Tá bom? Esse liquidificador legal, né? É, né? Você viu? Pequenininho. Vem com 2 desses. É joia. Ótimo. Pra carregar é ótimo. Aí eu vou colocar a cenoura aqui com cuidado. Aí uma outra questão é a do óleo, né? Aí tem óleo, mas nos meus bolos hoje, por exemplo, nos bolos que você comeu, eu coloquei óleo de coco porque eu tinha. Achei que ficou ótimo, com gosto maravilhoso. Mas vamos combinar que não é tão, né? Não é tão barato. E aí pode usar óleo de girassol ou óleo de milho. Em último caso, o óleo de soja também vai dar certo, mas aí fica com Tem um pouquinho do resíduo, né? Exatamente. Apesar de que o bolo de cenoura a gente já tá bem acostumado, né? Porque as primeiras receitas eram só com óleo de soja. Só. Antigamente era só óleo de soja. Os ovos. E a minha gordura, que é o meu óleo de coco, eu derreti ele, mas ele já começou a endurecer um pouquinho, mas não tem problema que vai bater, né? Colocar com bastante cuidado, porque é pouquinho, e aí se a gente perde, já faz diferença na receita. Esse óleo de coco, ou óleo de girassol, ou qualquer óleo que eu colocasse aqui, é a única gordura que vai no meu bolo, então é muito pouquinho. Fechei. Vou trazer ele aqui para bater. Tem que só segurar nele. Ficou bom, né? É bem fácil. Ficou com medo de não gostar do nosso? Não, quebrado. E aí o meu outro é aquele dos dentes de não é dente. Aí eu falei, vou levar um. Ela falou, olha, o copo do nosso tá quebrado, não chegou ainda, se você quiser fazer. Muito bem. Aqui, ó, eu já tenho a minha mistura. Posso falar um pouquinho dessa forma? Fala, por favor. A forma eu untei com óleo, no caso o óleo de coco, mas poderia ser o óleo do bolo, né? E enfarinhei com farinha de arroz. Tá.
Por que eu quis frisar isso? Porque eu mesma já fiz o bolo todo com farinha de arroz e depois... Depois foi untar com farinha de trigo. Exatamente. Aí não deixa, aí não é mais pro celíaco. Isso. Né? Outra coisa importante, a gente trabalha em casa, a gente trabalha com fácil venda. A gente não pode, na verdade, vender um bolo desse como um bolo sem lactose, sem glúten. Sem glúten. Né? Por quê? Porque o meu liquidificador eu já bati produtos com glúten. Contamina, a minha né? forma contamina. Então eu posso falar que o meu bolo é sem adição de farinha, mas eu não posso falar que ele é sem glúten. Porque a pessoa que faz uma dieta sem glúten, ela até pode comer o meu bolo. Mas uma pessoa que é intolerante, que passa mal, ela não pode comer o meu bolo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara entre a gente, o cliente, ou a gente, a visita, né? Para evitar. Tá bom? Vamos, olha aqui a minha misturinha. Aqui já é como se eu estivesse fazendo um bolo de cenoura normal, né? É normal, ó, um bolo de cenoura comum, né? Aqui, gente, vai ser um pouquinho mais difícil para tirar, porque esse copinho, ele é mais fechadinho. Agora, como você está aprendendo a fazer a receita aí na sua casa não tem essa contaminação do glúten, você não usa glúten de jeito nenhum, você vai poder fazer essa receita perfeita e vai aproveitar, vai comer à vontade. Você sabe, Cláudia, uma vez eu fui comprar um forno usado mesmo, e aí tinha assim no anúncio, que nunca tinha sido assado nada com glúten naquele Olha forno. que interessante. Eu achei, eu falei, bem nossa. legal, né? E aí eu me deu um estalo, e aí eu fui percebendo, estudando e percebendo o quão é importante a gente deixar as claras quando a gente procura trabalhar com produto sem glúten, ou sem lactose, ou algum produto desse tipo, o quanto importante é que as formas sejam só para aquilo, o liquidificador, o bowl, tudo na sua casa, né? Então, gente, assim, é um bolo super gostoso, se provou. Não, maravilhoso. Eu provei o de beterraba, mas depois eu quero provar o de cenoura que você acabou de bater. Você vai amar o de cenoura. Aí daqui você já vai colocar na forma direto? Daqui eu já vou colocar na forma. O forno pré-aquecido, 180 graus? 180 graus, 30 a 35 minutos. Essa questão do forno também é um mistério, assim, né? Porque eu chego aqui e falo pra vocês, olha, é 160 graus, 30 minutos. Aí o seu forno é diferente do meu. Então, eu sempre digo, gente, começa com 160, deixa os 30 minutos, faz o testezinho do palito. Se você sabe que o seu forno ele demora mais para esquentar ou ele é um pouquinho mais lento, coloca 180 e vai testando o forno, né? A gente vai conhecendo o forno na medida que a gente vai usando. Eu tenho uma amiga, Cássia Froy, um beijo pra você. Ela fala assim que o calor do forno e do marido, só a mulher que conhece. Né? É só a dona que conhece. Isso. Só a dona. Agora eu vou voltar aqui, esse bolinho vai pra forma, vai pro forno e eu vou provar. Vai. E eu deixei aqui no bowl, lembra, eu te falei, a gente conversou que eu posso deixar esse bolo na geladeira e assar no dia seguinte exatamente assim. Passo um filmezinho, não é aquele bolo que eu tenho que desesperadamente colocar no forno logo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O bolo, normalmente de cenoura, ou aquele comum que a gente faz, ele sempre dá um risquinho de ficar embatumado, ou solado, como diz lá no Rio de Janeiro. Esse não vai ficar? Não vai ficar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o que faz aquilo é o glúten. Exatamente. E ontem, para vocês terem uma ideia, acho que eu tenho um tempinho só para fazer. Eu assei um bolo e coloquei numa forma menor, porque eu tinha idealizado mini bolinhos para ficar uma apresentação bonitinha. E aí fiz a receita dobrada e coloquei numa forma. Eu vi que tava demais, mas sabe quando você resolve arriscar? Vou arriscar? E paguei o preço. E aí começou a derramar, falei, vou deixar e depois eu vejo o que vai, né? Claro, eu não trouxe esse bolo aqui hoje. Mas aí eu tirei do forno, ele tinha dado uma baixada, eu pensei, bom, não tem mais salvação. Minha mãe chega em casa e eu falei, mãe, quer levar esse bolo? Ela falou, não quero levar, mas eu quero comer aqui. Eu cortei e estava fofíssimo. Olha, tá vendo? É um bolo que não dá errado, não dá. Não dá errado. E aí aqui, ó, eu posso colocar na forma, eu posso colocar na forminha de silicone, eu posso colocar na forminha de muffin, eu posso colocar em mini forminhas e fazer individual. Posso assar da forma que eu quiser. O único conselho é, não coloque até em cima,
porque vai derramar como aconteceu com o meu. Vai crescer. Bom, enquanto a Carlinha vai cortar uma fatia pra mim, porque eu quero experimentar, eu vou passar aqui a receita, pode ser? Pode ser. Você vai colocar isso aí? Eu Não. vou colocar. Essa forma, Ah. ela é muito maior do que essa. Tá. Por quê? Porque essa forma é de vocês. Tá. Então, essa quantidade de bolo, essa daria para 2 dessa. Só que essa forma ela é bem maior, então Tá. só daria para uma dessa maior, tá bom? Então tá bom. Então, quer que eu ponha pra você? Por favor, eu Então vou vai cortar lá. o bolo para Tá você, bom. tá? E ó, enquanto isso, anota aí. Você vai precisar de 2 xícaras de cenouras É de- picadas. Pode falar. É de É de beterraba, é de cenoura. cenoura, né? 2 xícaras de cenoura picada. 1 xícara mais 1/3 de xícara de óleo de girassol. Lembrando que essa receita aqui que a Carla acabou de fazer aqui no programa é meia receita, tá? 1 xícara de açúcar refinado. 1 xícara de farinha de arroz. 2 ovos grandes e 1 colher de chá de fermento. Isso. E olha que belezura. Olha isso. Deixa eu virar pra cá. Olha que bolo, gente. Se o ovo estiver muito pequenininho, aí coloca 3, né? Mas quando eu digo 2 ovos grandes, são ovos de 50 gramas. Perfeito. Não é bom? É a primeira vez que eu apresento essa receita. Estava aguardando para apresentar aqui no seu programa. Muito obrigada. Perfeito. Muito bom, gente. Vocês vão amar, tenho certeza. Amei. O amarguinho do chocolate, esse sabor de chocolate. Maravilhoso. Não, e a massa me surpreendeu. Uma olhadinha. Exatamente. Gente, pode fazer. Receita lá no nosso Insta, Vida Melhor Oficial. Isso. A Carla tá no Pereira Carla com K. Instagram, exatamente, com K. Pereira Carla com K. WhatsApp 11 97217 1285. anotou? Tá aí. 11 97217 1285. Obrigada. Maravilhosa. Obrigada, viu?